Boa, boa! Olha nós aqui novamente, gravando esse episódio inédito para Presidente Prudente. Cidade que está completando uma idade fantástica, que quem vai dar os detalhes aqui é o nosso convidado de hoje, a sua filha também. Vanessa, seja muito bem-vinda. E professor Benjamin, seja muito bem-vindo também. Obrigado de bate-pronto ter aceito o nosso convite. E a gente está muito feliz em poder compartilhar com a nossa audiência de forma consciente o que é Presidente Prudente, a nossa cidade, que é a capital do Oeste Paulista, vai ser bem detalhada em alguns momentos aqui pelo professor Benjamin. Vanessa, seja muito bem-vinda e depois eu já vou falar para o professor também dar um alô. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. É a primeira vez no podcast, né? Primeira Fica tranquila, vez. É uma prosa, nada de entrevista. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como tá o som, sonoplasta? O dele tá ok? Se quiser chegar um pouquinho só mais pra cá, é só puxar o microfone. Isso, sem problema. Professor, bom, a Vanessa, Vanessa, você observou o teu pai nesse trajeto do conhecer, do saber. Como é para você, filha do professor Benjamin, com tanto conhecimento que você vê todos os dias na tua casa, próximo a você? Bom, em primeiro lugar é um privilégio, né, ser filha do Benjamin Rezende. Quantos filhos você... Somos em 4. Você é qual da... Eu sou a caçula. Ah, caçulinha. E sou a única que moro aqui, né? Tá. Presidente Prudente, próximo a eles. E meu pai sempre foi, a minha imagem desde a infância, é uma biblioteca enorme, com o meu pai, minha mãe também, sempre foi uma boa leitora e professora, meu pai é um professor, e então a minha imagem é sempre nesse mundo dos livros. No mundo da leitura, no mundo a minha mãe tocava, então da arte, né? Então sempre fomos muito preenchidos por isso. Então é um privilégio enorme, né? E esse mundo, ele é atraente, né? Você como filha, você foi também para um lado de estudar e você gosta um pouco mais da arte, né? Música também? Eu fui para dança. Isso. Né? Eu fui para dança, minha arte é a dança principal. Mas aí eu virei arquiteta e agora produtora dos livros do meu pai. E é isso que depois nós vamos entrar mais a fundo. Sim. E então a arte te chamou a atenção. Foi me chamando. A vida vai te levando, né? Daquilo do seu interesse. E eu fui me envolvendo nos negócios do meu pai. E aí acabei entrando assim, por paixão ao livro e ao meu pai. Professor Benjamin, Presidente Prudente chegou na vida do senhor em que ano? A minha história é meio complicada. Porque meus pais, em 1934, né, logo que eu nasci, eles vieram para cá para plantar algodão. Aí, meu avô, lá em Minas, que comprava café e tinha acabado de entrar para falência, porque em 1929 a produção do café foi muito grande, não exportava para os Estados Unidos, e quando entrou o Getúlio Vargas, a primeira coisa que ele fez, mandou queimar o café. Meu Deus. Eu sei que na minha terra, lá em Lavras, tinha um buracão. O senhor é mineiro, então? Sou mineiro. Mineirinho. Eu falo que mineiro tem uma grande parte de responsabilidade do Presidente Prudente, que o fundador do lado de cá, o Goulart, era mineiro também, né? E outros mineiros que vieram para cá, médicos, né? Depois o Paulo Constantino. Então, sempre teve mineiros que vieram para cá e que ajudaram a construir o Presidente Prudente. Mas, em 1934, a gente veio para cá, numa tristeza enorme, porque meu avô falido, devendo, tinha 5 armazéns de café, tinha comprado muito café e tinha que pagar para
das pessoas que cederam. E aí foi vendendo uma coisa, vendendo outra, até pagar tudo, ficar bem. E meu pai veio para cá. Quando foi em 1936, o meu avô falou assim, não, vem para cá porque eu não estou muito bem de saúde, então você é o filho mais velho. Aí nós voltamos para lá. Depois, em 1948, meu pai sempre com a ideia de vir plantar algodão e amendoim no estado de São Paulo. Acabou em 48 e voltou novamente. A gente voltou novamente. Então eu conheci duas Prudentes. Uma Prudente novinha, em folha, né? Que era praticamente depois da fundação, que tinha pouca coisa, e depois em 48 que já estava movimentada. E em 1952 eu saí do Mirante para vir trabalhar aqui em Prudente, porque uma prima minha, né, me conseguiu um lugar para eu trabalhar no Colégio São Paulo. Eu fui escriturário do Colégio São Paulo. E no Colégio São Paulo, né, eu acho que eu devo um fator muito bom da minha vida, porque eu estudava praticamente só filhos de japoneses, porque o colégio, o prédio era dos japoneses. E por causa da guerra, até 45, né, os japoneses não podiam ter uma escola e ensinar a língua, porque foi proibido pelo Getúlio Vargas. Então, chegando aqui no comecinho de 1950, eu fui para o Colégio São Paulo e fiz amizade praticamente com os japoneses, né? Porque tinha o Colégio São Paulo e para baixo um pouquinho tinha uma casa muito grande que recepcionava os alunos, os filhos de japoneses que vinham estudar, porque nem a língua portuguesa eles sabiam. E para mim foi. O senhor chegou a aprender um pouco japonês também ou não? Uma curiosidade, porque é todo. É um pouco difícil também ali, né? Muito difícil. Aonde que era o Colégio São Paulo aqui? Tem a delegacia de polícia na rua. Gurgel. Rua. Aqui. Gurgel. Do Gurgel. Sim. Tem o Hospital São João, o Hospital Nossa Senhora das Graças, Sim. a polícia, um quarteirão para lá. Ah, onde é tá. atrás da CAI. Hoje a atual ACAI, vamos falar mais ou menos, ali na proximidade. No Burger King. Ah, sim, mas... Atual Burger King. Ah, legal, legal. Então ali foi o ponto de encontro dos japoneses. Chegou e começou a ter uma recepção ali. Isso que ano que o senhor falou? 1952, 53, 54. E eu, né, a maioria dos alunos, primeira série ginasial, segunda, eram filhos de japoneses, né? Então eu acabei fazendo muita amizade com os japoneses e com as famílias tradicionais de Prudente, porque nós tínhamos 4 colégios aqui em Prudente na época. O Colégio São Paulo, né? Depois o I.E. Fernando Costa, que era público e que todo mundo ia estudar. Tinha o Colégio das Madres e tinha a academia, né? Que ficava mais ao lado. Então eram as 4 escolas. E tanto o Colégio São Paulo como a academia é que, depois do ginásio, eles tinham um curso só para contadores, né? E isso aí, os primeiros contadores foram fundados lá aqui em Prudente. E Prudente, então, bom, Prudente vai completar 103 anos, é isso, né? 108, né? 108 anos, isso, melhor dizendo isso. 108 anos. Hoje, o senhor falou a Prudente anterior e a outra Prudente. Aquela anterior, aquela novinha Prudente, como que era? Mais para que lado aqui? Era para aquele lado da Vila Marcondes? Como que é? Não, era o centro da Praça 9 de Julho, com a catedral ali, ó, era o centro maior. Tá. E do outro lado da linha era a Vila Marcondes, mas ela não tinha aquela projeção de núcleo. Só tinha uma rua, né, que era praticamente de todo o pessoal que comprava mantimento, vendia mantimentos e tal. Né? Então, lá era mais agrícola e do lado de cá, né, foi se formando uma cidade, né, com as 4 avenidas, porque o Coronel Goulart, quando fez a planta, ele fez 4 avenidas. Né? Então, ficou um quadrado. Sim. Neste quadrado,
ficou o centro de Prudente. E depois foi expandindo aos pouquinhos, né? De um lado, de outro. Né? E refazendo aquela pergunta que o nosso amigo Océlio fez aqui em bastidores, quando Prudente começou a ser conhecida como a capital a terra do quê, Océlio? Boi, né? Do boi, agropecuária. Porque aqui, você que nos assiste, só para você entender, o Oeste Paulista, a cidade de Presidente Prudente é a capital aqui do Oeste Paulista. E ela é conhecida a terra do boi, a agropecuária, é muito forte. Em que momento que o senhor acha que foi validado isso, vai? Olha, agora que é capital do boi. Antes não era. A partir do início de Prudente, 1917, 19, a produção era café. E Que é esse que o senhor falou, né? O relato lá que até Minas tinha. E, ao mesmo tempo, aqui veio muito nordestino e começou a plantar algodão e amendoim. Então, a Prudente, até 1900, vou dar uma data, assim, 1964, era nada de capital do Oeste Paulista, era a capital da Alta Sorocabana, por causa da estrada de ferro, porque tudo que acontecia era em função da estrada de ferro. Era um ponto estratégico aqui, né? Todo mundo vinha para cá de trem. Ninguém vinha de carro. Naquele tempo nem estrada tinha. Era praticamente, né, a ferrovia que trazia as pessoas. E até 1964, eu estou dando esse marco por causa da ditadura militar que começou em 64, que o Brasil foi mudando. A cidade era sossegada, tranquila, gostosa. E em 67 fez 50 anos. Aí começou o boom, né, da cidade de Presidente Prudente. Mas era uma cidade tranquila, gostosa, né, praticamente de moradores antigos. Né, as escolas eram sempre as mesmas, os alunos de outras cidades perto aqui vinham fazer o científico, o clássico, o normal. Então, sempre foi uma escola, uma cidade escolar, independente da plantação sempre de algodão e milho, porque se a gente começar a analisar, as grandes empresas de algodão, amendoim, vieram tudo para cá, né? Matarazzo, né? E outras mais. Então, a cidade se movimentava em função agrícola. Só depois de cinquentenário, 60, é que começou o agronegócio. Mas até então, não, era só agrícola. E agrícola do pessoal daqui mesmo, que plantava algodão, amendoim. E em um período da guerra, de 1939 até 45, 42, 43, houve uma plantação muito de hortelã, né, para vender para os Estados Unidos por causa dos aviões que precisavam, né, se movimentar na guerra. Então, a cidade, eu analiso o seguinte, até o cinquentenário, a gente era mais uma agrícola, ruralista, tal, mas não esse ruralista do boi. Tinha mais plantação, né? Era plantação. Era rural mesmo. E aí o boi, depois dessa época, de um cinquentenário aí, 60 anos depois, que começou essa parte um pouco mais ativa. Ativa, né? Entendi. E aí o senhor, nesse momento, a chegada do senhor oficial em Prudente pela segunda vez, qual foi? 1948. Mas 48. Aqui em Prudente mesmo, eu vim para estudar, foi em 1953. E ali, 54. Aí o senhor começou no livro. O senhor já era autodidata? Como que era essa parte de livro, conhecer, querer, essa parte mais histórica, vai? Vamos falar, o senhor querer saber casos ali, como que era para o senhor? Eu acho que eu devo muito aos professores. Ah, é? Porque, qual foi o professor que mais marcou o senhor assim? Olha, no clássico, naquele tempo era dividido normal, e o científico e o clássico. O científico direcionava para medicina, odontologia, engenharia. E o clássico para direito, filosofia, essas coisas. E tinha o normal, que era para ser professor.
Então, os meus professores, que eu acho tanto do Colégio São Paulo quanto do IE, marcaram muito a minha vida. Primeiro, eu vou citar um que foi meu amigo, cordial amigo, professor Luiz Gonzaga dos Santos, professor Lugo, amigo dos estudantes, muito bom, e bom professor de português e literatura. E do lado, como eu fiz o clássico, tinha o latim. No latim tinha o professor Luiz Gonzaga dos Santos, que também dava, Luiz Gonzaga Boldrini e Luiz Gonzaga Camargo. Três? Três Luiz Gonzaga. Né? Então, o senhor, nos três ali, deu para extrair bastante informação. E depois tinha alguns professores, né, de história, de geografia, de trabalhos manuais, né? E francês, né? Que no meu tempo estudava mais francês do que inglês. Não tinha inglês. Inglês era pouquíssimo. Mas se dava esse interesse pela língua francesa devido ao quê? O povo ia muito para o lado da França lá? Era Não, cultural? O que é? Não, é cultural. Ah, tá. Primeiro, até a guerra de 1945, Uhum. que terminou em 45, toda a nossa cultura era francesa. Ah, tá. Né? As academias francesas, tudo francês, a gente estudava francês. Com o domínio dos Estados Unidos após a guerra, começou. aí que começou o inglês, porque o comércio foi avantajado e muitas indústrias vieram para cá. Vou dar um exemplo característico desse tempo. Eu trabalhei, depois que eu fui para São Paulo, eu trabalhei em determinado tempo nas Indústrias Reunidas, Fábricas Matarazzo. Sim, muito conhecida. Eu disse isso. Mas aí a turma me pergunta, mas por que a Matarazzo foi para a falência? Primeiro, por causa da guerra dos Estados Unidos, que eles dominaram o mundo. E com máquinas de todo tipo e pequenas máquinas. E Matarazzo, as empresas, tinha aquele maquinário antigo que vinha da Europa no fim do século XIX para XX, né? Então, de repente, não deu para continuar. Eu me lembro que a Matarazzo tinha uma filial em São Paulo que era num distrito chamado Ermelino Matarazzo. Sim. Essa fábrica de Ermelino Matarazzo só produzia aquele papel celofane. Era o único da América Latina. E a Matarazzo comprava produtos agrícolas, café, amendoim, principalmente algodão, para fazer óleo, para vender. E praticamente no Brasil inteiro, a Matarazzo esteve reunida. Com a falência da Matarazzo, em 1967, aí acabou o domínio, mas o domínio aí começou, depois da Segunda Guerra, dos americanos. Não, sem problema. O diretor está falando, se caso ficar muito gelado ou esquentar, a gente liga, tá bom? Fica à vontade, desculpa. Então, eu divido presidente e prudente em duas partes. Até o cinquentenário era uma cidade e depois do cinquentenário outro. E hoje, eu assim, brincando com a turma, eu falo que Prudente só tem 3 coisas hoje. Primeiro, tem predinho para tudo quanto é lado. Segundo, tem carro para tudo quanto é lado. Terceiro, tem gente para tudo quanto é lado. A cidade expandiu. Sim. Hoje, não se projetava essa expansão tão ampla, né? Era o quê? Uma projeção de cidade... Para quantos mil habitantes o senhor acha que é a projeção de Prudente? No que ela foi pensada? Mais de 200 mil não era, né? Não, eu acho que era por 150 mil. Né? Nem os prefeitos que vieram ali imaginavam essa expansão tão ampla e rápida, né? Às vezes eles me perguntam, quem foi o maior prefeito de Prudente? Aí eu falo assim, vocês vão me desculpar por não falar os nomes conhecidos. Eu vou dizer que o maior prefeito que Prudente teve foi o Dr. Domingos Leonardo Silva, que era médico. E por quê?
Porque o doutor Cerávulo, ele foi colega de turma da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, do governador Adhemar de Barros. Então, o Adhemar abriu as portas para ele. Para Prudente. Naquele tempo, ele foi prefeito, doutor Domingos, de 1939 a 1945. Depois de 1950 a 54. E depois 2 vezes deputado estadual. Prudente não tinha nada, a região não tinha prédio nenhum. Então, o que o Cerávulo foi fazendo? Precisa de uma escola em Prudente. O Ia Fernando Costa. Precisa de uma igreja. Ele deu o terreno. Então, o Goulart foi dando os terrenos e ele foi construindo com dinheiro do Estado, né, os prédios da delegacia, prédios da delegacia, depois do fórum antigo e de outros mais prédios. Foram praticamente o médico, Prefeito o médico, doutor Cerávulo. Leonardo Cerávulo, que fez toda a base, a estrutura. Para expansão, né? Para expandir a parte da educação, né? Que tem que fortalecer ali. O professor, o que está me chamando a atenção é a lucidez do senhor. Que idade o senhor está hoje? Eu não gosto de falar a minha idade. Eu já vivi muito. Desculpa. Estou com 92 anos. Muito cristalina as informações do senhor e muito bem colocada. E se dá essa longevidade, o que o senhor dá um recado para alguém que está assistindo? Ó, nessa câmera, qual que é o recado de vida que o senhor dá para a pessoa, esse jovem? Porque hoje a juventude, o senhor percebeu que está uma juventude acelerada. O senhor acha que vai chegar na idade do senhor uma juventude acelerada do jeito que está hoje? O que o senhor acha? Eu acho que a primeira coisa é a alimentação. No meu tempo, seja em Minas ou aqui, era arroz, feijão, verdura e, para o mineiro, o angu. Era a base. Uma carne de vez em quando, tal. Não era sempre a carne todo dia. Era o fim de semana, ou seja de porco, seja de gado. Então, era restrito. Quiser puxar o microfone um pouquinho mais direcionado ali, ó, para não ficar aí. Restrito, né? Por quê? Então, essa comida, a gente não comia besteira, bolachinha com isso, recheio disso, recheio. Isso é um veneno. Isso engorda as pessoas. Por que as pessoas estão acima do peso normal? Por causa de comer essas besteiras. Então, né? Um recado já de bate-pronto: alimentação. Alimentação. E, segundo lugar, exercício. Você não pode ficar parado. Você tem que mexer o corpo, fazer exercício. A máquina movimentar. Né? Quando a gente é criança, a gente movimenta, joga bola, tudo isso aqui, faz nada. Depois de adulto, você tem que fazer exercício. Eu falo isso e comprovo. Por quê? Porque agora, em 2023, eu, de repente, uma úlcera estourou no meu estômago. Eu fiquei internado mais de um mês. E quando eu saí, o médico falou assim: você sabe por que você está vivo? Eu falei: porque o senhor cuidou de... Não, porque você fez exercício e faz exercício físico. Se você não fizesse exercício físico, você teria partido. Então eu falo, alimentação e exercício. É o meu recado para todo mundo que quiser ouvir. Nada, porque hoje eu vejo em todos os lugares churrasco, gorduroso. Isso é bom para alimentar, mas o corpo não gosta muito disso, não. Muita gordura faz mal. E a parte... Bom, o mineiro é mais calmo por natureza, né? E a parte aqui... Porque o que o senhor acha que causa muito estresse? O povo anda muito estressado. É a alimentação, falta de exercício e também o quê? O que o senhor acha que... É muito volume de informação? Porque o senhor, por natureza, é bem... O mineiro já por si só é bem calmo, né? Vejam bem, até 1990, a gente era tranquilo, sossegado. Quando veio o celular, acabou. Agora você não olha mais para frente, você olha para os lados. E só para frente, e com o nariz encostado ali, e notícia, mais notícia, e notícia. Isso aí envenena você, envenena seu cérebro.
Você precisa trabalhar, você precisa olhar, fazer exercício, ler um livro, né, ver uma notícia. Por que é essa notícia? Então, você vem aí um sinal de responsabilidade com você mesmo. Você precisa pensar. E hoje não se pensa mais, já está tudo pronto. E é o que o senhor acha que causa muito estresse. Muito estresse. Ô, Vanessa, agora, dá uma pausa pro professor beber uma água. Fala para mim, você ao lado do teu pai, com essa avalanche de conhecimento aí, mas tudo ponderado de maneira bem sensata, e essa lucidez, essa coisa muito cristalina, o que você pode resumir como filha, e depois você, sabendo desse potencial dele do saber, você também promoveu alguns momentos de colocar isso para estender às outras pessoas, através de livro, através de outros materiais. Fala para mim, esse observar o dia a dia do teu pai e esse estar próximo a esse equilíbrio que ele tem. Como que funciona para você isso e o que você se inspira já de bate-pronto com ele? Bom, o meu pai é uma pessoa assim, ele é um intelectual. Então, quando eu chego lá na casa dele, que ele mora sozinho, né? Nós temos a Mara, que é uma irmã minha, que fica com ele durante o dia, tal. Eu vou lá várias vezes, moro pertinho, mas ele vive sozinho porque ele está totalmente pleno, corpo, a mente, tudo. E ele é um intelectual. Eu chego lá, ele está lendo, ele está escrevendo, e a mente dele não. Eu sempre faço umas perguntas para ele, porque já tivemos várias perdas, minha mãe, né? Ele, amigos, quantas perdas ele já não teve. E ele lida de uma forma muito saudável, porque ele fala que não pensa nisso, né, pai? Ele não pensa. E ele projeta na vida dele os sonhos, ele vive cheio de ideias. Do que ele lê, como ele falou, o celular atrapalha, porque ele lê, ele vai nos lugares, ele conversa com as pessoas, ele assiste jornal, ele assiste a missa, e disso tudo ele já vai tendo as ideias do que ele quer fazer, do que ele quer escrever, e sempre foi assim, muito ativo, mas ele sempre trabalhou muito, né? Depois ele vai contar como que ele iniciou, né, nessa escrita particular das raízes. Então o que te chama a atenção é essa questão de... Porque o maior temor do ser humano é a morte. Então ele parar para pensar muito... Ele não pensa. Ele não pensa, né? Eu fiz essa pergunta recentemente. Eu falo, senhor, eu vejo que ele lida muito bem. E ele fala, eu não penso nisso. Mas ele também alimenta a espiritualidade dele, né, pai? Isso é importante. A importância para dominar os pensamentos, né? Porque a espiritualidade, ela com certeza é uma baliza ali, né? Ele fala, entrega para Deus. Mas ele aparenta ser muito calmo. E ele é, assim, no ser dele, ele é calmo. Mas a mente dele... É muito ativa. Muito ativa. Não para, né, pai? Hoje, o senhor poder ter, na idade que o senhor está, muitas ideias futuras ainda, é sinal de que a esperança faz parte sempre do senhor, né? Lógico. Gente, quem não tem esperança, se perde. Esperar, o verbo esperar, os momentos certos da vida. Isso é esperança. É levar a sua mente, o seu coração, principalmente, para coisas objetivas e boas. Se você desvia do caminho, você perde a noção do seu tempo e o que acontece? A sua razão se perde. E nós temos que ter uma razão fixa, boa, determinada. Isso que é importante na vida. Às vezes, eu me pego com esses pensamentos acelerados, muitas ideias, e uma das técnicas que eu tenho utilizado, não sei se o senhor pode me corrigir se eu esteja meio que errado, mas a hora que eu tenho muitas ideias, eu vou no lugar e tento descarregar um pouco no papel para não ficar aquele negócio muito acelerado. O senhor costuma fazer isso também ou não? Eu falo o seguinte, eu trabalhei muito, mas ultimamente, né, eu comecei a fazer poesia.
Mas por que fazer poesia, né? A turma me pergunta, por que fazer poesia? Eu disse, olha, a poesia é depois da ideia do velho. Por quê? Eu acordava à noite, não sabia o que fazer. Levantava, fazia um chá, pegava um caderno e as ideias que vinham aqui. Mas como eu li muita poesia quando era moço, Castro Alves era o meu poeta preferido, né? O Zé de Alencar, eu anoto. Então, anotando. Aí eu me lembrei, assim, puxa vida, a poesia moderna, ela não tem rima, ela tem que ter apenas um verso com determinado número de sílabas, mas aí uma ideia que corre, que anima. Então, agora eu vou dar uma pausa nessa parte de Prudente para falar o seguinte. Como eu estudei Direito no Largo São Francisco, faculdade tradicional, né, eu digo que quando eu cheguei lá em 55, eu era um caipira de Presidente Prudente, do sertão. Né? De repente eu entro numa faculdade que era o suprassumo do direito. E mais ainda... Referência, né? Referência. Mas por quê? Porque toda a elite prudentina estudava lá. Né? Então, os 4 centões estavam lá. O senhor se programou para estudar lá? Como que foi essa chegada chegada lá na faculdade, no Largo São Francisco? Mas quando eu cheguei lá, eu não pensei em nada. Eu era caipira. Quando eu entrei na faculdade, que eu vi aquilo, o movimento... Mas os seus amigos que queriam, o senhor foi junto? Como foi? O grupo aqui, seleto de amigos? Foi. O senhor acompanhou a viagem? Acompanhei. O senhor se lembra em quantos foram? Eram 5, 6, né? Lembra dos nomes? Eu lembro só de um que era o Ratib Buchala, um amigo meu que fez o clássico, né? Um cara fantástico, faleceu há 2 anos atrás, e mais uns outros que já faleceram. Mas eu cheguei na São Francisco e comecei a fazer amizade com a turma. Né? E aí, a faculdade é imensa, ela é nobre, ela é fantástica, é cultura. Você já entra na faculdade... Respirando saber. 3 arcos para entrar na faculdade. Cada arco tem o nome de um poeta romântico. Né? Castro Alves, Fagundes Varela e Alves de Azevedo. Né? E depois, quando você entra, tem um pátio enorme. Né? Tem do lado assim, direito o soldado de 32. Né? Depois, quando você sobe, tem as salas todas muito bonitas, com um quadro muito grande de um conselheiro do Império, que os professores davam aula. E ali é um ambiente propício para quem quisesse ser o destaque naquele tema, direito. Lógico. E aí, mas o senhor caipira chegou lá, Não, os seus amigos não passaram, o senhor passou? Como que foi essa história? O senhor falou em bastidores, eu fiquei curioso de saber. Eu não sei, assim. Eu sei que eu fiz o vestibular, passei, né, comecei a frequentar. Aí os meus amigos, alguns deles, foram para fazer direito em Santos, e outros foram fazer no Mackenzie. Sim. E eu na São Francisco. Mas aí a minha amizade já ficou o pessoal da São Francisco, colegas da São Francisco. E eu estava falando mais ou menos como funciona a faculdade. No superior tem uma sala enorme, muito bonita, linda, onde existem as defesas de doutorado, tudo isso aqui. E no térreo tem um salão enorme, que era dos estudantes, onde havia conferência, bate-papo. Então, no termo popular hoje, professor, o senhor já era ambientado no network. Porque hoje está em alta essa palavra, né? Network é relacionamento interpessoal. O senhor tinha muito aguçado isso no senhor? Amizade fácil. Principalmente no ambiente do saber. Tinha embaixo, no porão, tinha um restaurante de comida simples, gostosa, né, que a gente pagava menos, né, e os estudantes iam lá. Eu acabei fazendo amizade com o presidente do diretório, que era filho de um desembargador e tal. Né? E aí vem até uma
uma curiosidade, né? Eu, aluno da faculdade, né? Mas só para voltar um pouquinho o tempo, porque às vezes acontece as coisas, a gente não sabe o porquê que acontece. Quando eu estava no terceiro clássico aqui em Prudente, o diretor do Escola Firmino Costa, né, falou: Benjamin, você vai fazer uma palestra sobre a Revolução de 32. Eu não sabia nada. Eu não sei nada. Aí o diretor falou: vai lá na prefeitura, o prefeito foi revolucionário em 32, foi médico, não sei, o doutor da minha... Eu fui. Cheguei lá, falei com a secretária, eu precisava bater um papo, que eu era um aluno, a respeito da Revolução. Ele veio, sentou do meu lado, começou a bater, papo, como foi, né? A Praça 9 de Julho, que acamparam, pegaram o trem, foram até Ourinhos, de Ourinhos dividiram as cidades e tal, começaram tudo isso aqui. Então, eu dei a palestra para os alunos em 54. Quando chegou em 55, eu fiz amizade com o presidente do diretório, né? E Já ele lá em São perguntava. Paulo, na USP, né? E aí o rapaz, que era filho de desembargador, elite, né? Ele falou assim: mas como que era a sua cidade? Eu comecei a contar. E aí eu até brinquei: como vocês têm aí o soldado de 32, eu posso dizer que em Prudente nós temos um coronel que foi a base da Revolução de 32, né? Conta para mim. Ele contei a história, né? Quando foi no 9 de julho, que era o dia da Revolução de 32, no pátio ficava enorme, todos os desembargadores, né, grandes sumidades, iam para lá para comemorar, porque é a Revolução Paulista, né? De repente, naquele momento solene lá, ele diz: agora vou dar a palavra ao calouro de presidente Prudente que vai falar sobre a Revolução de 32. Eu esfriei. Benjamin Rezende. Foi pego de surpresa? Surpresa. Nossa, que honraria, né? Nossa! Aí eu fiquei meio apalermado. Todas aquelas autoridades, como que eu vou nominar? Aí eu falei assim: olha, os senhores me desculpem, eu sou calouro e caipira de Presidente Prudente. Já quebrou o gelo ali mesmo. E eu não posso nomear nenhum nem outro, porque eu não os conheço. Mas vou começar a falar da Revolução de 32. Aí comecei a falar do coronel Brizola, que reuniu 1.100 pessoas na praça da cidade, depois pegou o trem, foi até Ourinhos esperando a turma do Getúlio Vargas, aí adentraram para a cidade. Contei todas as histórias, como o Celavo tinha me contado. No final, todo mundo aplaude. Terminou, todo mundo quer sentar do meu lado para conhecer a história, que não conhecia a história da Revolução de 32. E por tabela, senhor... Que interessante. Aí ele descobriu o dom da oratória, né? O som tá me dando? O dom da oratória, com certeza. Ele tem o dom da oratória. Então, esse cativar o público com histórias, o senhor percebeu que dentro da casa do senhor, quem que era essa veia de explanar bem ao público assim? Tinha o pai, mãe, tio, alguém que o senhor se espelhou ou não? Porque depois que surgiu, o senhor descobriu depois. O meu lado de mãe é italianos, vieram da Itália. Minha mãe... Conversa com a mão, né? Se amarrar, não fala. Eu sou assim. E do outro lado é meu pai, mineirão, daqueles tradicionais, de fazenda, né? E que tem aquele espírito, né, de amizade. Eu me lembro que meu avô reunia na varanda dele, que era enorme, né, todos os fazendeiros da redor para bater papo, conversar sobre isso, sobre aquilo, né? Então, eu instintivamente, eu acho que foi penetrando na minha cabeça a conversa deles, né? Chamava a atenção. Né? A Fundação de Belo Horizonte, como foi, né? Então, aquilo acho que... Depois fez sentido. Na hora que o senhor estava lá palestrando para todo mundo, fez sentido. Me impregnou, né, esse conhecimento, e que me deu cancha, né? E depois outra coisa, eu, na Faculdade do Largo de São Francisco, no diretório acadêmico, né, tinha um curso de oratória.
tinha um curso de oratória e um curso de italiano. E eu aproveitei fazer os dois. O curso de oratória, eu falei assim, bom, eu vou querer ser advogado e você fazer júri. Então, eu tinha mania de Essa parte. partir para o lado do crime. Literalmente ali, né? Então, sempre fazendo discurso, chegava em qualquer oportunidade, me dava a palavra, tudo isso aqui. Agora, tem um senão que todo mundo espanta quando eu falo. Em 1958, foi uma campanha para governador de estado, Carvalho Pinto, e o Áureo Moura Andrade, que tinha sido aluno da faculdade, que era senador, ele reunia alguns estudantes, pagava, né, para fazer discurso com os candidatos a deputado estadual ou federal. E eu embarquei nessa. Só que, de repente, o Áureo fala para mim assim, ó, como você é meio caipira, que eu falava que sempre foi, você vai nos terreiros de Umbanda. São Paulo, né? Tem os dois deputados, um deputado candidato federal de estado, eles são umbandistas, tal, você vai fazer campanha. Eu passei, acho que 3 meses fazendo campanha todo sábado e domingo nos terreiros de Umbanda, discursando a respeito dos meus candidatos. Então, mas Foi um fato cômico ali pro senhor. Não foi cômico, não. Foi interessante, algo diferente, né? Foi assim, no começo assustador, porque entrar num terreiro de Umbanda, nunca tinha pensado nisso na minha vida, né? Sim. Mas foi uma turma solidária, amiga, aquelas mães de santos, os pais. Nossa, me tratava com carinho, com uma atenção, porque eu estava fazendo campanha para o Áureo Moura Andrade com os candidatos, né? Depois disso tinha um almoço, um jantar. Nossa, foi uma coisa muito gostosa. Foi uma coisa tão diferente na minha vida, mas que me deu... Marcou, né? Que me deu uma cancha de eu conhecer outros tipos São Paulo. Ah, entendi. O ao redor de São Paulo, aquelas vilas. Então, isso aí foi muito bom, foi gratificante para mim. Ô, professor, hoje, o que o senhor vê como um maior desafio que o senhor superou, nesse trajeto que o senhor teve? Eu sei que foram vários, né, desafios, né, porque o senhor participou e participa de várias transições, né, das guerras, revoluções, ditadura, e hoje, né, o cenário que está, enfim. Quais foram os momentos que o senhor atribui como superação para o senhor? Olha, a primeira grande coisa, eu comecei a fazer, gostava de fazer júri. Eu fiz o júri. Quando foi? Isso em 1960 que eu formei. Quando foi? O senhor escolheu atuar como advogado criminalista, né? Mas em 67, eu tive um problema de saúde. Começou a me dar choque na cabeça. Choque. E dolorido. Eu ficava louco, né? Aí procurei médicos e tal, né? E aí eles falaram assim, não, é a inflamação do trigêmeo. Não sei se você ouviu falar. Então, o trigêmeo, a nossa cabeça está dividida em 2 partes. E uma é independente da outra. Então, nós temos 3 níveis. O nível que é na testa, outro aqui, e mais um embaixo. Então, o nervo, ele inflama e dá, né, esses choques. E aí, de 67, praticamente, até 1970 e poucos, eu passava mal, eu não sei. Aí eu precisei parar, porque eu não conseguia fazer audiência, porque na audiência me dava os choques. Aí eu tinha um sócio, né? Deixei o escritório com ele. Aí eu fui dar aula em algumas faculdades, né? Quando foi em 68, o governo federal fez uma lei para as faculdades particulares, a expansão foi muito boa, muito grande. Eu fui dar aula em Tupã, Dracena, Marília. Qual matéria? Literatura. Tá. Literatura brasileira e portuguesa. Que nesse período, aí eu fui fazer um curso de literatura portuguesa com o professor Márcio Moisés. Toda semana eu ia para São Paulo para fazer um mestrado. Eu acabei não fazendo o mestrado, mas terminei o curso
me deu uma cancha muito boa de eu conhecer a literatura portuguesa, todos os grandes escritores portugueses. Isso, para mim, foi muito bom. Mas o mais importante, em 1982, eu acabei fazendo a cirurgia do trigêmeo, porque um aluno da faculdade do Agripino, né, que estava fazendo odontologia, ele falou assim, não, meu irmão sofreu um acidente, arrebentou a cabeça, e um médico lá de São José do Rio Preto fez a cirurgia, foi ótimo. Aí eu liguei para esse médico e ele falou assim, não, vem aqui, vamos fazer. Aí cheguei e falei assim, olha, é a inflamação do trigêmeo. Eu estou começando a fazer essa cirurgia agora que eu aprendi lá na França. Então, ele falou assim, eu vou fazer a cirurgia. E fez um corte, deu um corte enorme aqui, né? Um mês depois, quase que eu morri. Mas sarei de uma vez. Nossa, aquilo para mim foi a superação. Aqui, essa que você fala assim, né? Mudou radicalmente toda a minha vida, né? De advogado para professor, de professor para universitário, não sei o quê e tal. Então foi assim muito gratificante porque eu mudei de área completamente, diferente. Então precisava estudar de um jeito, de outro, né? Isso aqui me acelerou e nesse período de 69, 71, 72, as faculdades encheram de alunos que ninguém tinha título para professor de isso, professor daquilo. Então agrupou muita gente, Marília, Tupã, Dracena. Depois aqui o Agripino fundou em 1972 a faculdade que todo mundo veio para cá. Mas isso, para mim, foi uma superação fantástica. E o senhor percebeu que afetou alguma coisa ou melhorou ainda mais? Acho que melhorou, né? Porque... Não, porque a área que o senhor atuava, aí o senhor fez a transição e melhorou ainda mais, né? Ô, professor, o senhor acha que a área de lecionar hoje já foi mais valorizada? Hoje está um pouco complicada? A área, por exemplo... O professor já foi mais valorizado? O público hoje está muito a dever. Não tem mais aquela condição. Por quê? Porque na década de 80 o governo fez uma preleção de amparar, né, as crianças, os jovens da periferia, da zona rural, né? Então, de repente, você sai de uma cidade que tem um estudo gratificante, famílias, né? De repente, para um outro lado, cai o ensino. E aí foi cada vez piorando mais. Hoje o ensino público fica a dever. E quem tem um filho, ele prefere fazer esse filho numa escola particular, que tem mais condição de dar ao aluno. A escola pública, infelizmente, né, o aluno não dá atenção, não atende o que o professor diz. Porque um pouco que eu me lembro, né, eu nasci nos anos 80, ainda eu peguei um pouco a parte que a escola pública era difícil você se manter ali se não estudasse. Eu me lembro que iria para a particular quem às vezes não ia bem na pública. Não, isso era normal. Era antigamente. Hoje parece que inverteu. Mas é que o problema do professor, né? Que também eu depois virei professora. E o salário do professor foi caindo drasticamente. E com isso não é só a questão dos alunos, não é, pai? Os professores foram ganhando menos. E aí, quem quer ser professor hoje? Desvalorizou bem, né? A base. Muito. Porque, queira ou não, a base do ensino é o professor ali com dedicação, com empenho, com afinco, para querer transbordar na vida do aluno ali, né? E hoje vê tudo sendo eu me lembro, contra, né? Ruim. Eu me lembro que, por volta, quando eu trabalhava no Colégio São Paulo, que eu tive amizade com alguns filhos de juízes, tudo, o professor efetivo do Estado, ele ganhava quase igual ao juiz. O que aconteceu? A gente, depois, na ditadura militar, a partir de 64, os militares tomaram conta de tudo. É eles que mandavam. Se você falasse alguma coisa, vinha um dedo duro
e você ia ser incriminado. E a escola foi perdendo valor porque os governadores precisavam fazer mais obra disso, obra daquilo, não sei o quê, e esqueceram o ensino. Esqueceram. Isso, a partir de 64, foi indo gradativamente, não foi de um momento para outro, não. Cada governador que veio foi atrapalhando mais o ensino, porque não dava. Né? Ah, é uma multidão de professor, para quê? Vamos não dar valor para eles. E aí começou o ensino a naufragar. É. Então, e aí veio também uma outra coisa. E, eu, em 1969, 70, abriram as faculdades, todo mundo foi estudar. E a escola particular desse grupo era aluno, uma classe de 100 alunos, 150 alunos. Então, não é uma classe que a gente formava com ideias. A gente fazia... Era mais volume. Volume. Não era qualidade, era mais prezar por volume, né? Porque a maior parte desses alunos, eles foram para consolidar o profissionalismo deles. Eles não tinham o título, então eles precisavam de um título. Isso veio e melhorou. Enquanto eles foram professores, melhorou. Depois, quando veio essa leva de professores do rural, da periferia, o nível foi caindo, caindo. Não é falar mal, é a realidade nua e crua do Brasil. É a não valorização da classe. É. E, infelizmente, a célula mestra da sociedade é a educação. É educação. E se ela foi minada, infelizmente, é triste, mas é real. O professor, agora fala para mim, chegar nessa obra de arte chamada... Cadê? Vamos pegar aqui. Que foi lançado quando? Raízes Prudentina 6. Femininas também. E tem os anteriores. Tem. Como que é chegar e montar uma obra de arte dessa, essa literatura? Como que foi se despertar pro lado escritor? Olha... Eu vou deixar meio que de pé assim, ó. Vamos ver se vai ficar bom aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aí, ó. Ficou bom aí, ô imagem? É uma história. Aí é um pouco da minha vida pessoal. Em 1978, por influência de um amigo meu, tinha as terras no Mato Grosso, ele fez eu comprar umas terras no Mato Grosso, perto da Sinop. E a gente começou a abrir, eu comecei a abrir, de repente, sem terra, invadiram, arrebentaram com tudo. Meu Deus. Eu fiquei numa situação terrível. Quase que ano que foi? 78. E aí eu fiquei numa situação muito difícil, né? Aí eu precisava me mexer e tal. Eu não sabia o que fazer. Aí eu dava aula no Agripino, na faculdade dele, e dava uma aula no IE Fernando Costa, que tinha. A matéria que o senhor dava aula no português. Na faculdade do Agripino, português. Português, literatura, né? Tá. E aí foi indo. Quando foi em 86, eu estava não pagando as minhas dívidas que eu tinha feito. Eu falei para minha esposa, disse, olha, eu não quero morar mais em Prudente. Prudente já deu para mim. Eu estou triste aqui, então quero ir para um lugar onde eu me respire. Né? Mas para onde que nós vamos? Assim, Santos. Por que Santos? Porque quando eu era aluno da faculdade de Direito em São Paulo, os meus colegas de lá levavam-me para Santos. Eu ia para Santos, batia papo com eles, frequentava o clube, a praia. Né? Então aquele ambiente... Dava um clarear na mente, é restaurador, né? Arejado para mim. E fui para Santos. O primeiro ano foi, assim, difícil. No segundo ano, um colega meu diz o seguinte, vamos visitar a Academia Santista de Letras? Sim, vamos. Chegando lá, uma senhorinha muito simpática, ela me dá um livro dela de crônicas e poesias. Eu não sei porque, tem tudo de um destino, mas eu não sei explicar. Eu acabei fazendo uma crítica literária do livro dela. Esse meu colega levou para ela e falou, nossa, esse cara escreve bem, traz ele aqui, preciso conhecer e tal.
Quando cheguei lá, ela falou assim, onde fica Prudente? Tal, expliquei, né? Tem alguma pessoa que escreve sobre a cidade? Tem, o professor escreve cientificamente a cidade, de Ordem Santos Abreu. Não, meu filho, cientificamente a gente pega o livro, põe na estante só para consulta. Tem que ser para a cidade, os movimentos da cidade, as pessoas, os bares, tudo isso que é viver a cidade. Aí cheguei aqui para o Prudente em 91, a primeira pessoa que eu encontro foi o Mário Peretti do Imparcial. Vai escrever no meu jornal, vai escrever. Acabei lembrando, mas que vou lembrar dela. Aí comecei a escrever as coisas, o FUT, a praça, a estação, essas coisas tudo, que era o que ela tinha dito. Mas a segunda vez que eu fui visitá-la, ela me disse o seguinte, quando tiver a oportunidade, escreva a respeito das mulheres. Por quê? Elas estão abandonadas e à sombra do marido. Aquilo ficou na minha cabeça, tal. Quando foi em 2017, eu fiz um livrinho de poesia só com o nome de mulheres. Rosas da Obesidade. Ai, ó. Né? Mas mas eu fiquei nesse tempo matutando. Quando foi o ano passado, eu falei assim, bom, eu preciso conhecer as mulheres. Quando eu pensei em escrever a respeito das mulheres prudentinas antigas, nossa, mãe, não me vinha à mente, vinha minha fulano, cigano, mas eu procurava um descendente da família, não tinha, foi uma dificuldade tremenda, mas eu fui entendendo. A sorte minha, que a primeira crônica desse livro, né, que eu posso fazer, porque é história de Prudente, né? Aí, ó, enquanto o professor procura aqui, ó, você que está assistindo, Raízes Prudentina. Femininas. Então, a primeira que eu fiz... Isabel Dias Sintra Goulart. Olha. Por que eu faço? É da Rua Bela. Que tem uma rua em nome dela, Rua Bela. Mas por que eu fiz para ela? Porque em 1953, trabalhando no Colégio São Paulo, e o Colégio São Paulo era de propriedade japonesa, chegava no mês de junho, os japoneses faziam uma feira de verduras, frutas, né? E o professor Machado me pediu, fique aí recepcionando as pessoas. E eu recepcionava as pessoas. E, num determinado momento, uma senhora senta ali e todo mundo fala, ô, dona Bela, ô, dona Isabel, como vai a senhora? Aquilo me acendeu uma luz. Não, mas dona Bela era a mulher do Francisco de Paula Goulart, do coronel. Aí eu sentei ao lado dela, a senhora é a esposa do coronel Goulart? Sim, né, tal, né? Aí eu sempre fui muito curioso nas coisas. Eu perguntei, escuta, como que era Prudente em 1918, quando a senhora chegou? Ela virou para mim, meu filho, que tristeza. Tinha tanta criançada e não havia escola. Então eu falava para o Francisco, precisamos de escola, é muita criança e tal. Daí que ele foi para São Paulo e conseguiu 2 classes masculinas e 2 classes femininas. Aí eu perguntei, como era Prudente, qual a dificuldade Prudente? Eu falei assim, em 1919, a Estrada de Ferro Sorocabana fez uma lagoa para pegar água dos trens. Esqueceu aquilo lá, encheu de mosquito. A febre amarela tomou conta da cidade. Foi uma coisa horrível. E eu falando, Francisco, precisa de uma casa de saúde, precisa de um médico, precisa de não sei o quê, vamos trazer. Então, ela ficava cutucando o marido dela, o coronel Goulart, para fazer as coisas. E aí ela foi contando outras histórias. Eu me lembrei, eu falei, ela vai ser a primeira que eu vou fazer a minha crônica. E está aí no livro. Que, ó, aqui, ó, um pouco do que Prudente, na essência, tem. O professor está trazendo essa obra muito rica em saber, no trajeto que Prudente trilhou aí, e com coisas especiais. Rua Bela. A Rua Bela é muito famosa. A Rua Bela aqui em Prudente é a que sai ao lado do PUM. Isso. Né? Inclusive, a igreja ao qual eu estou
eu frequento a evangélica e a Assembleia de Deus é na Rua Bela. É na Rua Bela. O mesmo. É muito forte ali. Mas que bacana. Então, essas e outras histórias o senhor tem aqui sobre as mulheres. A segunda história, eu não encontrei fotografia, mas de jeito nenhum, eu procurei, não achei de jeito nenhum. Era difícil. Essa Dona Mariana de Matos. Aí. Eu não encontrei, porque ela tinha uma pensão em frente à estação de ferro. Em 1922, né, 1921, veio o governador de estado, né, e ele gostou tanto de Prudente que quando ele chegou lá, né, o Washington Luiz, ele fez uma lei criando o município de Presidente Prudente. O Washington Luiz. Washington Luiz. Ele, né, de um modo geral, né, a turma de Prudente ficou duas alas, a ala Marcondes e a ala Goulart. Então precisava, em 1923, fazer a Câmara Municipal. E ficou os dois lados, uma briga tremenda. Né? Goulartista do lado de lá, Marcondes marcondista. E a briga foi grande. E fizeram uma, não corda, até que o Goulart fez uma, entrou com uma ação, foi para São Paulo e ele ganhou a ação da turma dele. E, em 1923, essa senhora da pensão reunia os goulartistas lá. Então, ela falou assim, vamos fazer um banquete, vamos fazer não sei o quê e tal. Os goulartistas reuniram, né, e fizeram lá. Então, eu conto essa história. Era uma pensão de madeira e tal. Depois para lá, pega um porco, pega um peru e pega não sei o quê, e faz uma festa e fogos, né? Porque era contra os Marcondes, né? E ela, né, sempre falava, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa. Por que fazer uma festa, né? Porque, né, aí tem o senhor me falando aí, tá me vindo à mente hoje, a mulher prudentina, raízes prudentina, atualizada nessa alegria que o senhor está colocando que essa pensionista tem, que sentou na nossa bancada recentemente, a da Nega, né? A Mara. A Mara da Nega, ela é muito... graça. Ela tem essa... O senhor falou, me veio à mente ela. Mara, um forte abraço. Aqui, ó. Raízes Prudentina, você, ó. Aqui, então, eu termino do seguinte, porque ela, né, com toda a festa, recepcionando, aí eu perguntava, mas por que você está tão feliz assim? Porque o doutor Acórdão vai chegar. Aí um deles lá, mas como o doutor Acórdão vai chegar? Não, de trem agora, vem chegar, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, não, dona Mariana, não é doutor, não. É a norma, é a sentença que o juiz deu, que chama acórdão. E ela assim, que importa? Vamos observar. Achava que era uma pessoa. Doutor Acórdão. Professor, mas que... Olha, essa prosa, esse bate-papo tá tão enriquecedor para nós, elevando a consciência de fato a nossa audiência, porque aqui são histórias tão genuínas, reais. E Vanessa, muito obrigado esse ter trazido o teu pai aqui, e já vamos deixar meio que pré-marcado uma próxima prosa, pode ser? Que eu acho que a gente vai ter que estender, porque eu gosto muito desse tema. São temas assim, vidas práticas, coisas reais, superações, trajeto e história de vida que ensina todo prudentino, aquele que vai ouvir e consumir esse conteúdo. Aqui tem a superação, o professor colocando momentos, 92 anos o senhor tá, né? 92 anos de experiência prática, com uma lucidez, superações, falando de Prudente. Mulheres, você mulher, falei da Mara, da Nega aqui, mas você mulher, tem aqui, esse material, esse livro, aonde você tem que se inspirar em alguma das mulheres, ou você vai se identificar também.
Porque aqui eu falei dessa moça da pensão aqui, ó. A Mara é uma das. Não sei se ela já leu ou não, mas aí, já é atualizada a mulher da pensão, essa alegria. O Quintal da Nega ali é com certeza esse contágio, né? Sim. Essa alegria. Sim. Então, eu gostaria de agradecer. Que pena que o nosso horário tá meio que apertado agora, mas posso estender um próximo convite pro senhor? Perfeitamente. Porque é muito saber. Muita informação. E em relação... Depois a gente traz os outros livros também, os que tiverem, porque alguns estão esgotados. Legal. E falar das pessoas, porque para fazer um livro também tem uma equipe, né? Com certeza. Vamos detalhar mais. As ilustrações. Ó, Professor Benjamin, episódio parte 1. Nós teremos outras partes aqui, porque é um momento muito genuíno. Eu quero aplicar agora um quadro que a gente faz aqui, professor. Eu acho que o senhor já falou, mas eu acho que vai ficar um pouco bem propício o senhor falar. Que é provocado assim, ó, choque de consciência. Eu pergunto aos entrevistados, o pessoal que senta aqui, em que momento da vida desse trajeto que foi aquele despertar, aquele choque de consciência quando a gente antes talvez agia de um jeito, pós esse momento muda a postura. Eu sei que existem vários, mas qual foi o mais impactante para o senhor e fez total sentido nesse trajeto, nesse trilhar que o senhor tem de vida, experiência, algo bem impactante para nós? Olha, eu acho que foi entrar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Aí eu deixei de ser caipira para ser gente. Aí, lá, 5 anos de pátio, né? De cultura, de direito, né? De pessoas agradáveis, pessoas que tinham um nível social muito bom. Quer dizer, isso modifica a gente completamente. Eu acho que me modifiquei em boa parte por causa disso. E dali a vida tomou todo um sentido, um rumo que o senhor colhe frutos até hoje, né? Que fantástico. Ô, Vanessa, e você? Qual que é esse momento que também você teve? Porque ter uma fonte de saber do lado assim é muito especial, é um presente muito especial. E você? Bom, engraçado que desde pequena eu tenho uns amigos que sempre falaram dos pais, tudo, e eu nunca entendi, porque meus pais eram muito... E como eles também... Uma coisa importante, quando ele foi fazer faculdade, dar aula na universidade, é que eles tinham uma mente muito aberta, né? Então, eles eram nossos amigos, conversavam muito com a gente. Então, tudo que a gente precisava era conversado, era muito gostoso isso que nós tivemos sempre e continuamos, né? Mas o meu momento foi por um caso de esse despertar da consciência, foi quando eu sofri um acidente e eu quase perdi meu pé, tudo, e aquele momento foi uma crise existencial que eu tive, e dali eu fui para yoga, eu fui buscar um outro lado espiritual na minha vida que eu não tinha, e de lá minha vida mudou também. Que bacana, maravilha. Bom, você que está assistindo até aqui, a gente vai ter já marcado a segunda parte desse, já está afirmado aqui, que é muito conhecimento. Professor, desde já, mais uma vez eu quero agradecer esse momento que o senhor reservou, presenteou a bancada do Consciência, trazendo tantas linhas conscientes para nós, porque eu acho que é esse o propósito. A ideia principal dessa bancada é tornar um dos canais mais conscientes do Brasil e do mundo, quem sabe. Por quê? Coisas práticas, história de vida, superações. Sim. Porque a gente tem uma audiência jovem, e às vezes o jovem de hoje acha que é coisa muito absurda e quer esperar muito o dia perfeito para tomar decisões, sendo que a história é construída diariamente, com persistência. Então eu agradeço o senhor mais uma vez por essa estadia aqui, esse momento, e já está marcado para o próximo. Posso cobrar uma coisa? Com certeza. Eu gostaria de levar essa caneta. A caneca? Aí, ó, diretor,
nós já vamos reservar esse momento, hein? Já vamos ver exatamente, nós vamos providenciar um momento para o senhor, exatamente esse presente. Eu vou fazer o seguinte, essa aí ela já está usada, mas eu vou pegar uma estruturada certinha. Eu gosto de caneca. Não, com certeza, e vai ser uma especial para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Já está firmado. Vanessa, você também, muito obrigado por você ter... Já estou fazendo a dedicatória. Ah, maravilha! Meu pai já deixou autografado, eu coloquei seu nome e Ah, vou que colocar o bom, do Océlio. que bom. Aqui, Océlio. Eu que Que agradeço, bom. foi um prazer. Eu vou... Me chama muita atenção isso aqui, eu vou... Eu vou pegar outro aqui ó, para fazer o Océlio. Isso, o Océlio. E eu vou, com certeza, me debruçar em cima dessa obra aqui. Professor, mais uma vez, obrigado. Você que está nos assistindo aqui, ó, entenda. Esse é o conteúdo que sempre tem pessoas precisando de elevar a consciência, porque uma vez a consciência, quando chega, ela é libertadora. Eu sempre costumo falar isso. Você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém, nem além, nem aquém, enfim. Porque ela é libertadora, né, professor? Sim. A consciência, enquanto estamos na ignorância, talvez errar é normal. Mas quando você traz a consciência, aí é fantástico, né, professor? Aí você vai lembrar da insígnia que existe na bandeira mineira, né? E a liberdade, embora tardia. A consciência, embora tardia. Aí, muito bem colocado aqui. Mais uma vez, obrigado. Antes, quem que vocês recomendariam para elevar a consciência sentando aqui na nossa bancada? Quem que é uma pessoa bacana? Quem que vocês poderiam fazer essa recomendação? Vai levar. Se não tiver de bate-pronto agora, não tem importância, mas depois eu gostaria de saber quem que vocês poderiam indicar alguém para elevar a consciência da nossa audiência, que é uma audiência tão nobre. Eu vou indicar uma pessoa, para mim ela é ótima. Foi meu aluno e ele fundou a Associação dos Escritores, Carlos Freixo. Carlos Freixo. Já está aqui, Prudentino? Ele não nasceu aqui. Não, mas está morando... Mora em Portugal, aqui. mora aqui há muitos anos. Ah! Fez todo o curso aqui. Então, ó, aqui, ó, já tá o teu professor, Carlos Freixo. ele era aluno do senhor, né? Foi eu. Foi aluno do senhor. Tá aqui o convite e será um prazer tê-lo aqui em nossa bancada, elevar essa consciência e com certeza terá conteúdo fantástico. Presidente da Associação dos Escritores de Presidente Prudente, Alto Sorocabana, aquele movimento. Engloba todo aqui. Maravilha. Que bom. Bom, curta, comenta, compartilhe e deixa um recado para nossa audiência, professor. Um recado que o senhor pode falar olhando para aquela câmera ali. Chegar um pouquinho mais perto aqui a cadeira, se possível. Aí. Pode deixar um recado, fica à vontade. O meu recado é que eu gosto de Prudente. Acho uma cidade muito boa, amiga, cordial, mas eu sempre dei esse recado para os meus alunos. Coma o necessário. Coma coisa com substância, como diz o italiano, com substância. Nada de essas coisas toda hora, porque se você vai engordar, depois você vai se sentir mal. Sinta-se bem com o seu corpo comendo o normal. Isso é importante. A comida faz a pessoa. Maravilha. Tá aqui o recado. Coma consciente. Coma consciente. Né? Você também manda um recado para nossa audiência, vai? Porque estar ao lado do professor diariamente é fantástico. É fantástico. O que eu penso é, como eu sou instrutora de yoga, assim como minha mãe também, né? É importante ter consciência de tudo na realidade. E a consciência a gente consegue através da respiração consciente. E você está presente no momento presente. Então, essa é o meu recado. Esteja consciente, esteja presente. Viva o momento presente. Que bacana. Mais uma vez, curta, comenta, compartilhe e esse conteúdo vai elevar a consciência. Mais uma vez, obrigado. Boa, boa!